E é isso aí, galera. Estamos aqui hoje para falar com você que quer abrir uma conta bancária aqui nos Estados Unidos. Se liga que tem muito conteúdo de verdade nesse vídeo. E tenho certeza que você vai gostar, você vai compartilhar com a galera porque vai te ajudar demais. Você não perder tua conta, você entender quais são, o que são fintechs e o que você precisa para abrir a tua conta bancária aqui nos Estados Unidos. Tô eu, Felipe Miranda, e o Jackson, Ink Solutions na veia para você. Pode ter certeza que vai ser um conteúdo muito top. Se você ficar até o final, você vai ganhar um negócio sensacional. Se liga aí, bora lá, hein? Então, o que que acontece? Muitos clientes nossos, eles têm muita dificuldade, principalmente na hora da abertura da empresa, com relação a bancos, né? Todo mundo acha que banco aqui nos Estados Unidos funciona igual é no Brasil. Isso não é um fato, porque o sistema bancário aqui ele é bem estranho. Inclusive, eu acho estranho até agora não existir TED Doc, tá, Jackson? Só para deixar isso bem registrado, que para mim é muito estranho não existir TED Doc nesse universo de um país tão desenvolvido. E assim, Jackson, o que você pode falar para os clientes, para as pessoas que estão querendo abrir um banco aqui nos Estados Unidos, abrir contas no banco aqui nos Estados Unidos, quais são as maiores dificuldades que elas têm? Não, o que está acontecendo recentemente, né, que a gente já sabe, é que muitos dos clientes estão operando com bancos virtuais. Uhum. E, na verdade, muitos não conhecem realmente o que é esse banco, como é que ele funciona, o porquê que ele está operando daquela forma. E existem vários BaaS, né, providers, que a gente chama, que são basicamente, eles fornecem a plataforma para que você possa desenvolver um sistema desse de banco virtual, só que no fim do dia, quem realmente controla as operações é um banco por detrás. Então, o que tem acontecido é que os clientes começam a operar e você vê que a conta pode ser bloqueada, ou por alguma transação você já acaba ficando impossibilitado de dar sequência no seu operacional. Então, eu acho que é importante que, antes de tudo, né, o cliente ele entenda, né, qualquer pessoa, na verdade, Uhum. entenda o que é esse sistema, como é que esses bancos funcionam e quais são as possibilidades que eles podem te oferecer ou não, porque cada um tem suas limitações. Entendi. Na verdade, assim, o que eu sinto, Jackson, e você me fala se eu estou errado, tá? A maioria dos clientes querem fugir daquele esquema dos $3.000, né? Ter que depositar $3.000. Porque hoje, com o dólar, tá certo que deu uma baixada por esses dias, mas ainda assim o dólar ainda está muito caro. Ter que deixar esse dinheiro guardado, às vezes, para ele, na cabeça dele, é muito dinheiro. Só que o que você está me falando é que, tipo, às vezes esse tiro pode sair pela culatra, né? Justamente porque o cara economiza de ter que deixar o dinheiro ali no banco ou ter que ter esse movimento, e só que eventualmente ele vai ter a conta bloqueada ou vai perder a conta, né? Por que existe esse requisito? Você sabe me falar por que tem esse requisito de $3.000? Na verdade, não é um requisito 100%. É uma forma de a gente estabelecer um relacionamento inicial com esses bancos, porque se eu chegar para um banco de portfólio, né, com toda a documentação para abertura e informar, tipo, eu quero depositar $100 na conta, tá? Mas qual o movimento que você vai ter na sua conta? Tem que Uhum. dar um sinal para esse banco, para ele se dar todo o trabalho de fazer a abertura da conta de forma virtual e, eventualmente, se você não pode manter os $3.000 na conta, né, que na verdade não é $3.000 tabelado, em algumas situações vai ser 1.500, pode ser que o banco fale $1.000, só que de início a gente fala sempre $3.000, é o sinal que a gente dá de depósito inicial. Uhum. Você pode retirar esse valor e pode usar ele como fluxo de caixa. O que vai acontecer, que aqui é muito comum nos Estados Unidos, é que existe uma taxa de manutenção na sua conta. A manutenção, eu digo o seguinte, é só uma taxa, você não, muitas vezes não tem benefício nenhum, né, agregado, a não ser que a sua conta seja uma conta Premier, e você tem que pagar 15, 20, $35, essa é a variação geralmente que tem entre os bancos que você pagaria por mês, Uhum. por não manter um saldo mínimo. Uhum. Não, e faz muito sentido, né, Jackson? Porque assim, se a pessoa ela tá abrindo um negócio, a primeira coisa que ela tem que pensar é que ela precisa de capital de giro. Se ela não tem capital de giro para começar o negócio, já começa complicado. Então, assim, igual você falou, tipo, eu posso, então, antes eu pensava assim, não, eu tenho que deixar esses $3.000 lá e eu não posso tirar esses $3.000, né? Tipo, ele tá fixo como se fosse um bom relacionamento para o banco, o que é muito engraçado, né? Porque eu sempre vou trazer o paralelo com o Brasil. No Brasil, o sistema bancário é assim, o gerente, ele te para no meio da rua,
Tipo, se bobear, eles ficam no semáforo ali, com todo respeito a todos os gerentes de banco do Brasil, tá? Mas tem muitos que são assim. A pessoa te para e fala, ô meu, abre uma conta comigo ali, ó, pelo amor de Deus, lá naquele banco X, vai lá e abre a conta. E você não precisa fazer nada, é verdade. Você não precisa fazer nada. Então, quando a pessoa ela vem para os Estados Unidos, ela se assusta com isso. De ter que, tipo, olha, eu tenho que deixar $3.000. Mas, na verdade, o que você está falando para mim, tipo, é um capital de giro, né? É um capital de giro que a pessoa precisa fazer para poder tocar o negócio. Quem é que vai iniciar uma empresa sem pelo menos $3.000? Né? Como é que você vai tocar um negócio sem nada? Então esse número ele é meio que figurativo, né? E nós estamos falando de uma abertura de conta de forma remota, né? Uhum, Utilizando um dos nossos serviços que a gente faz. Claro que se o cliente estiver aqui presencial, ele vai ter quilhões aí de opções, bancos pequenos, bancos maiores como Bank of America, o Chase, o Wells Fargo, que você vai lá e você vai abrir a conta business até mesmo com $25 de depósito, gratuito. uhum. Tá? Que essa parte mesmo do processo virtual, os bancos eles não estão interessados de abrir milhões de contas para um cliente que realmente não tem prospecto nenhum operacional, né? Então é como assim, é como a gente encontrou de fazer no momento, né? Uhum. Não, legal. E assim, uma dúvida às vezes que as pessoas têm é justamente, porque isso eu já escutei demais, tá? Então se eu tenho que dar $3.000, porque a pessoa pensa que está dando $3.000 para gente, né? Não, filho, o $3.000 vai para o banco, fica lá na conta bancária, esse $3.000 é seu, você não perdeu os $3.000 ou $1.500 ou $1.000, a depender de cada banco, né? Ele é seu, ele continua sendo seu. O que o banco pede é para ele gerar um relacionamento com você. E aí o que eu escuto muito, Jax, às vezes é o cliente falando assim, então eu vou para um banco digital, né? Porque agora tá essa modinha lá no Brasil também. Banco digital, é o Banco Inter e por aí vai, né? São vários Uhum. outros bancos aí. Então eu também quero um banco digital. Só que até aqui nos Estados Unidos também o banco digital funciona diferente, não é? Funciona bem diferente. E aí nós vamos para o quesito que além de você ter algumas restrições que na parte de venda eles não vão passar para você, porque o que o banco digital está fazendo? A ideia é fantástica. Uhum, Realmente, eu acredito que tudo vai se tornar muito digital de agora por diante, e a gente tem que usar bancos digitais. Mas para o cliente estrangeiro que ele está iniciando o operacional aqui, ele tem que ter muito cuidado em abrir a conta no banco digital, porque cada banco vai ter suas restrições de uhum, acordo com o desenho operacional e de acordo com o compliance, né, que são as regulamentações do próprio banco que está por detrás de tudo, que às vezes o cliente nem sabe o nome do banco. E daí depois a gente pode até dar uma conversada sobre alguns exemplos que vai ser mais fácil para o mais cliente prático, entender, né? muito mais prático. E você faz abertura de conta de pessoa física, geralmente, nesses bancos. E aí o que acontece? Você começa a movimentar transações consideradas como de negócio e o banco ele vai detectar e a sua conta vai ser fechada, eventualmente, né? Pode ser que você tenha sorte, né? Demore algum tempo, só que pode ser que você esteja com a operação 150% ali funcionando e está assim no auge do seu sucesso, vamos dizer assim, e a sua conta vai ser fechada, não tem o que fazer, né? Uhum, uhum. Então, às vezes, é uma coisa que pode ser rápida de resolver, né? Porque às vezes o cara ele consegue fazer ali o cadastro do banco dele, mas eventualmente ele vai ter uma tremenda de uma dor de cabeça. Porque Correto? se a conta dele for fechada, e aí, o que que ele vai fazer? Como é que ele vai movimentar, né? E isso pode ser um problemão para ele depois, né? Porque veja bem, como é que você tem uma conta de pessoa física, certo? E Uhum, você não tem um social, né, que seria o nosso CPF americano, e uhum, você está fazendo transações, né, comerciais. Você está recebendo pagamentos do Amazon, você está recebendo do Shopify, você está recebendo pagamentos virtuais do Stripe, né? O banco eventualmente você vai passar por um compliance, né, uma malha fina do banco e o banco ele vai te questionar. Né? Então, uhum. pode ser uma solução temporária de início para você conseguir dar o start na movimentação, mas você precisa de uma conta jurídica. No fim das contas, você vai precisar de uma conta jurídica e de um banco, de fato, às vezes, muitas vezes um banco real, né? Porque você vai ficar levando para os bancos digitais. Mas e tem seguro, eu sei, tem toda a proteção, muitas vezes, alguns até não, porque alguns são fintech, é isso? Como é que é? Então, o fintech é a Eu ideia. fui num ponto polêmico, só por esse sorrisinho lateral dele ali, tipo assim, ixi, foi polêmica.
Não, o fintech hoje é tudo o que a gente está vivendo no geral, né? Uhum. São peer-to-peer payments, que seria o que a gente tem no Brasil, né? Como é que é o aplicativo que saiu aí, que é muito utilizado, o Pix, O né? Pix, o Pix. Tá, Aham, que aqui a gente tem, por exemplo, tem o Vimo, tem o Cash App, que são dos donos do Twitter, né? Do Square, que também aham, faz processamento de pagamentos. aham. Então, o fintech em si dá para a gente generalizar como uma ideia moderna no mercado financeiro, como uma transação financeira, né? E aí, Uhum, o que, que acontece? Vamos pegar um banco que está popular, que eu acredito que é mais fácil aí, que o pessoal fala o Mercury Bank. O Mercury Bank, ele é da Califórnia, né? É uma uhum, ideia, um fintech. Eles desenvolveram uma metodologia, né, para um cliente ideal, só que existe um banco por detrás, que é o Evolve Bank. Então, na verdade, o uhum, Mercury, ele é um fintech e é um dos mais avançados em questão de integrações com outros sistemas para contabilidade, para pagamentos eletrônicos, para transferências bancárias, pagamento de vendedores. E você uhum, percebe, a gente tem vários clientes que utilizam o Mercury e você vê as dificuldades que a gente tem até mesmo de integração para baixar transações, fazer contabilidade. Então, não é um banco 100% funcional. Talvez ele seria mais funcional se fosse somente para pagamentos eletrônicos. Agora, uhum, é um banco bom de se ter? Eu acho que é um banco bom de se ter, né? Um fintech bom de uhum, se ter uma conta, e o seu operacional ele pode iniciar dessa forma. Só que eventualmente você precisa de um banco corporativo mesmo, né? uhum, uhum. Não, e só assim, eu não sei se ficou claro isso para mim, tá, Jackson, mas eu vou tentar fazer o máximo de paralelo com o Brasil, e isso é muito engraçado, que o que você acabou de falar para mim, assim, não tinha caído minha ficha sobre como funciona o sistema, tá? Porque aqui, ó, só para vocês entenderem, hoje, uma transação, se eu vou fazer uma transação sem ser por esses aplicativos, que é o Cash App, por Zelle, por qualquer outra coisa, demora dias e a pessoa, de fato, ela vai receber, por exemplo, eu vou fazer uma transferência bancária para fulano de tal, que é o que a gente está acostumado a fazer com o TED e DOC. O cara vai receber lá na conta dele, ou lá na conta dele, não, ele vai receber muitas vezes um cheque escrito mesmo lá no correio da casa dele. Isso é o TED Doc que a gente tem aqui, tá? E no Brasil, não. No Brasil, Jackson, é porque aí eu já vou chegar onde que eu quero trazer essa intenção, né? E isso pode demorar muitos dias. No Brasil, a gente tem a alegria de ter o TED Doc, que é o quê? Você faz uma transferência, no próximo dia útil já está na conta da pessoa. Hoje tem o Pix, mas eu vou tirar o Pix aqui de lado e vou pensar no nosso processamento padrão, tá? O que, que aconteceu aqui nos Estados Unidos? Aconteceu que, muitas vezes, e aí, Jack, você me fala se eu estou errado nesse entendimento, eu preciso fazer uma transação muito rápida para um destinatário final. Ou seja, eu preciso pegar o meu dinheiro e transferir para o Jackson, um exemplo. Tá? Então, vou fazer minha transferência de dinheiro para o Jackson. Só que isso vai demorar dias até que caia esse dinheiro lá na conta do Jackson, ou que ele receba o chequezinho do banco dizendo, olha, o Felipe te pagou, pode depositar na sua conta que vai demorar mais algum tempo ainda, tá? Porque ainda se trabalha com muito cheque aqui, diferente do Brasil, que é bem pouca movimentação. O que que essas iniciativas ou essas fintechs fizeram? Basicamente, elas têm muito dinheiro em caixa, então elas têm o poder de esperar chegar o dinheiro na conta delas para elas receberem o dinheiro. Em contrapartida, elas já depositam o dinheiro na conta imediatamente para outra pessoa. Então, elas são um intermediário de negociação que não acontece no Brasil, porque o próprio banco já é esse intermediário. Por isso existem tantas fintechs, e eu acredito que seja o ponto de risco aí que você colocou, né, Jackson? Exatamente. Aqui nos Estados Unidos, se você pretende ter uma funcionalidade dessa de transferência imediata pelo próprio banco, os bancos maiores eles oferecem contas premieres, que seria uma utilidade que você tem que ativar dentro da sua conta. Aí sim você pode fazer transferências de imediato de uma conta bancária para outra, ou transferências de um dia para o outro, ou em 48 horas, né? Mas a versão gratuita que os bancos oferecem aqui muito é o Bill Pay, que é esse aí que a gente comentou, que é do cheque. Ele Uhum. deixa você cadastrar quem é que você está emitindo o pagamento, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e o banco ele corta o cheque para você sem custo nenhum, a maioria dos bancos é sem custo, e ele envia esse cheque, só que ele vai levar de 5 a 7 dias o mais rápido. Se você quiser o cheque overnight, eles vão te cobrar o overnight fee, que vai ser uns $50, né, uma taxa extra, e ainda você corre o risco, agora depois do COVID,
que do seu cheque, que em vez de levar 7 dias ou 10 dias úteis, ele leva 15, 20, 30, ou se ele for perdido, você tem que abrir uma reclamação com o banco. Então, realmente é bem mais complexo. Aí que vem os fintechs, né? Que tá Exatamente. vários fintechs aí com ideologias bem focadas num ramo, né? Numa atividade em si. Esses dias eu tive que, só para te contar essa história, não sei se eu te contei, senão agora todo mundo vai ficar sabendo, né? Esses dias eu tive que pagar meu advogado, e eles têm uma trust, né? Para recebimentos de taxas do governo. Só que eles não recebem pagamentos eletrônicos. Tipo, eu não posso fazer um Zelle para eles ou um Cash App, eles não têm esse tipo de pagamento. Então eu tive que fazer esse bill aí que você falou, Pay Bill, não sei como é que é o termo. E a menina pegou e falou assim: olha, deu tipo 10 dias para chegar lá. Aí a menina mandou mensagem: Felipe, você não pagou as taxas do governo, não sei o quê. Eu falei assim: eu paguei, tá mostrando aqui no meu banco que o dinheiro saiu. Só que não chegou lá para ela ainda. Chegou 3 dias depois, a folhinha de cheque, ela falou: ó, chegou aqui, agora eu vou depositar o dinheiro. Sabe? Tipo, foi um negócio assim, surreal. Para mim, não cabia na minha cabeça. Para mim, no cenário brasileiro, a situação não existe, porque quando a gente olha a distância, né? A gente olha ali do Brasil, a gente fala, meu, os Estados Unidos é tudo que há. Primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Mas quando a gente pensa em sistema financeiro aqui, por eles terem iniciado, e uma boa parte de todo o sistema financeiro ser americano, eles ainda utilizam de sistemas muito antigos, de metodologias antigas de operação, diferentemente da gente ali no Brasil, que utiliza de operações mais simples e mais rápidas, né? E por isso até que existe todo esse risco, porque o banco ainda ele não te quer. A realidade é essa. Tá? O banco ele não te quer aqui nos Estados Unidos. É tipo assim, você chega no banco, eles falam assim, faz favor para mim, não abre conta aqui comigo não, eu não preciso de você. Não, e isso é engraçado, porque a gente não está acostumado com isso, e por isso que os brasileiros se assustam, Jackson. Porque tipo, fala assim, tem que pagar para poder abrir conta no banco, esse dinheiro não é nosso. Tem que pagar para o banco para ver se ele te quer. E isso eu sou estranho, né? Soa mesmo, né? O banco em si, ele tem vários incentivos, só que o banco daqui, ele é muito detalhista em relação ao cliente que ele mantém. Então, várias perguntas que são feitas na hora da abertura da conta, que parecem perguntas aleatórias e você não consegue fazer nexos uma coisa com a outra, existe um protocolo de trás de risco de gerenciamento e que, eventualmente, sua conta ela vai passar por uma revisão manual e, dependendo das respostas que você deu, dos seus status e os documentos fornecidos, o banco ele vai fechar sua conta e vai mandar uma cartinha falando assim, muito obrigado pelo interesse em nossos serviços, mas você foi considerado um cliente de alto risco para o nosso operacional, ou você não é o nosso cliente ideal, educadamente em inglês, né? Uhum. Fica mais educado no inglês, mas é assim. E aí que vem uma outra coisa, que é que a gente vê bastante também, mas o meu amigo tem uma gerente lá no Bank of America, vou abrir com ela. Ou Uhum. vou abrir lá com o Chase, vou lá abrir com o Wells Fargo porque tal pessoa trabalha lá. Gente, não existe isso. Aqui, quem manda é o banco, pode ser quem for, pode ser o Donald Trump lá dentro do banco, que se você for para o compliance, eles vão fechar sua conta com $5, ou com 5 milhões, ou com 50 milhões, e eles vão mandar um cheque de volta para você. E se eles não conseguir verificar a sua identidade, ou se eles constatar que a sua conta foi aberta de forma fraudulenta, mesmo com o empregado do banco, eles têm o direito de segurar esse valor e, em vez de fazer um estorno direto para você, eles podem transferir esse dinheiro para o Estado. E você tem que reclamar Não. o dinheiro direto com o Estado. E eu Mentira, digo assim, mentira, não acredito nisso. É sério? Essa eles eu não sabia. podem. Gente, eu tô surpreso porque eu não sabia essa. Essa daí, meu Deus do céu, que é isso? Não, acontece muito. Por exemplo, que eu tenho visto, experiência, né? O cliente falou assim: eu quero uma maquininha de cartão de crédito. Beleza. Você pode pegar uma maquininha de cartão de crédito, você pode ir lá com o Stripe, você pode fazer eletrônico, você pode aceitar PayPal, só que existem regulamentações por bandeira de cartão, tá? E como esse pagamento foi aceito. O que você está autorizado para receber pagamentos. Então, vou dar um exemplo de alguém que eu conheço muito próximo e valores altos. Supostamente a empresa vendia vitaminas, de suplementos normais. O que Aham, aconteceu? A empresa começou a vender vitaminas com CBD e outras coisas, né? Que aqui aham, é tudo legalizado. O aham. que aconteceu? O processador de cartão de crédito já tinha depositado o valor na conta
e ele detectou que o produto que estava sendo vendido não tinha licença da empresa, eles bloquearam todos os valores e demorou mais de 200 e poucos dias para liberar. Foi transferido o Não, valor para o estado da Flórida, no caso, e a gente teve que entrar com advogados e tudo para reaver esse valor. Então, não pense que são somente, eu passei, eu consegui abrir minha conta e tá tá tudo tudo bem. tranquilo. Agora eu vou lá, eu vou colocar aqui que eu vendo produtos físicos de casa, mas na verdade eu estou importando produtos da China e revendendo em distribuição. Você tem que ter muito cuidado, porque em alguma parte dessa transação eles podem detectar realmente o que está acontecendo e o banco ele vai ser informado, tá? E eles vão pegar esse valor e eles, se for possível devolver para você, você vai receber, senão você não vai receber. Você vai ter que entrar com advogados e os advogados são bem salgados, vamos dizer assim. Não, tipo, tudo, tudo aqui que é prestação de serviço, né? A mercadoria aqui é muito barato, né? Se a gente, é óbvio, respeitando as proporções que você ganha em dólar, mercadoria aqui é muito barato. Mas prestação de serviço, tudo que é tempo, é extremamente caro. Então, se você tiver que investir em advogado por causa disso daí, meu, eu nem sabia. É terrível, terrível. Não imaginava que o banco poderia fazer isso. Ele pode, porque aqui, qual que é a maior preocupação do governo americano? Terrorismo e lavagem de dinheiro, certo? Uhum. Então, se você estiver fazendo qualquer coisa ilícita que vai contra o contrato de prestação de serviços, seja da própria conta do banco, ou seja da sua maquininha de cartão de crédito, que é um terceirizado, um adicional que você colocou lá na conta, ou seja o Stripe, eles têm o direito de se comunicar e eles têm o direito de segurar esses valores e não desembolsar para você. É uma questão legal, uma questão de proteção Do no próprio Estado. país. Uau, uau, nossa. Chocante, chocante. E vocês verem que, assim, o Jackson, ele citou o Donald Trump, né? Tipo, aqui não tem dessa. Você pode ser quem você for, não tem dessa. Tanto é que esses dias eu tava falando, eu tive minha conta do Facebook bloqueada, só para contar para vocês, e também vi que a conta do Facebook do Donald Trump foi bloqueada. Aí eu falei assim, beleza, se a dele foi bloqueada, imagina quem sou eu, né? Bloquearam minha conta também, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, eles levam muito a sério isso. E às vezes a gente vem com uma mentalidade, sabe, de jeitinho brasileiro. Sabe, você chega aqui, a gente dá um jeitinho, a gente conversa com fulano de tal, ciclano, não sei o quê, beltrano. E isso é até engraçado, porque muitas vezes as pessoas elas vão abrir conta bancária com a gente e a gente não abre quem é, em qual local nós vamos abrir, justamente por quê? Porque, olha, com todo respeito, se você é uma boa pessoa, você vai pagar pelos maus, tá? Isso é terrível. E com todo respeito às boas pessoas, mas quando a gente abria, falava, as pessoas ficavam ligando, porque acham que tem jeitinho. Aqui não tem dessa, as pessoas elas não se compadecem. Não tem, sabe, tipo, você chega e fala, isso é uma pegada latina, né, Jackson? É uma pegada da gente, emoção. Você chega e conta uma história triste, e aí a pessoa ela se compadece da sua história e vai dar um jeito. Aqui não tem dessa. Não tem seu negócio é seu negócio, meu negócio é meu negócio. O americano ele é bem sistemático com relação a isso. Então não adianta você ficar ligando. Na verdade, você ficar ligando, você ficar tentando, prospectando. Isso também é péssimo, né, Jackson? Ficar prospectando vários bancos de uma vez. É Me fala o português terrível. aí. Não, terrível. Não, prospectando o banco, você pode segurar essa aí. Vamos falar do negócio, tipo assim, você abrir a conta Vamos, numa vamos. situação dessa, é terrível. E além de você, pode ser que não aconteça com você da sua conta ser bloqueada. Só que pode ser que aconteça com o Felipe, que abriu com a mesma pessoa e passou por uma revisão interna. Todas as contas que aquele atendente, aquele gerente, pode ser presidente do banco, todas elas vão ser revisadas. Então, assim, até os bons que foram lá no banco mesmo e abriram, os que abriram com o documento faltando, todos eles vão sofrer Essa a auditoria. consequência de um. Então, não tem o que fazer. Então, é bom evitar. E o fato de você ficar não só prospectando várias contas, mas você ficar ligando para esse banco, meu amigo abriu com você de forma virtual. Se um e-mail desses, todos os e-mails são monitorados, que é o que a gente vê demais de acontecer, que foi mandado embora alguém que trabalhava no banco, porque foi pego pelo compliance interno, porque recebeu um e-mail de um terceiro falando que tinha aberto uma conta de forma assim, não 100%. Não, Então, não, não presencial. não presencial, né? Então,
tem essa questão, né, da seguridade, tentar fazer da melhor forma possível desde o começo, e também tem o de você ficar aplicando em vários bancos. E o que que acontece? Eu ficar, porque assim, ó, eu posso contar uma outra história? Eu adoro ficar contando história, já que se eu estiver contando história demais, você me fala que eu paro de ficar contando minhas histórias. Mas esses Ah, dias eu estava precisando, eu estava de mudança. E aí, o que que a gente faz no Brasil? De novo, vou sempre trazendo paralelo. No Brasil, você vai lá em 5, 10 casas que você quer alugar e você tenta fechar em todas. Aqui der certo, tá beleza, você entra e tá a casa alugada. Aqui, como é que funciona? Aqui você tem que dar um cheque antecipado pro cara, para ele ver se ele vai te aceitar, tá? Então você não consegue ficar prospectando muitos lugares, porque você já deu o cheque do aluguel. Tá na mão do cara. Se o cara deposita, se 2 lugares depositam, se 3 lugares depositam, você tem 3 lugares que você foi aprovado, você vai perder teu cheque, você vai perder teu dinheiro. E a mesma coisa, então assim, não dá para ficar prospectando várias casas para alugar, por exemplo. Da mesma forma também que não dá para ficar prospectando vários bancos, porque você tem e um banco se comunica com o outro, não é isso? Como é que funciona? exatamente, né? O do seu real estate é um pouquinho mais complexo, né? Porque você está fazendo várias pessoas, né, perder o tempo, né? Mas a pessoa tem o direito por contrato de segurar aquele sinal que você deu para rever sua oferta. Então é bem sério mesmo. E o banco, existem os sistemas que a gente chama de check system. Uhum, E tem outros sistemas, para não deixar confuso, que eles são baseados no seu endereço de e-mail, no seu endereço e no seu número de telefone. São empresas secundárias, né, abaixo de Check System, que elas conseguem monitorar se você está uhum, aplicando ou não em várias instituições financeiras. Tem instituições ainda, eu digo financeiras porque não são necessariamente só bancos, tá? uhum, Às vezes é um virtual wallet, uma carteira virtual que é semelhante a um banco, só que não é um banco, tá? uhum. Então, se você ficar abrindo várias dessas contas, ao momento que você submete sua aplicação, ele já revisa o seu perfil. Mesmo você não tendo um Social Security, que seria o CPF americano, o seu IT number de pessoa física, você submeteu as informações da sua empresa, do seu EIN. O que acontece? Eles vão verificar o histórico dessa empresa, vão verificar o CNPJ da empresa, né, que é o Uhum, EIN, e uhum. isso ele vai ficar lá no recorde do banco e, eventualmente, questão de 24, 48 horas, ele vai ser transmitido para todo o sistema em rede. Então, se você fizer várias tentativas em vários bancos, e aí você fala, mas eu não consegui abrir com nenhum banco, todos eles me mandaram que está faltando documento, não sei o quê. Você já está numa situação difícil, porque você submeteu para vários bancos. Por que você submeteu para vários bancos? Qual que é o seu desespero de você abrir uma conta? Isso, assim, é terrível. A sua pontuação de abertura de conta, ela cai para 3 ou 4. Você não consegue Uhum. abrir conta nenhuma. Entendi, porque se você está desesperado, eu preciso de uma conta de banco urgente, não sei o quê, não sei o quê, e você tentar submeter para vários, esquece, Esquece porque um vai se comunicar com o outro e só tá você sujando. vai sujar. E ó, a gente não está falando do crédito ainda, a gente está Uhum. falando, É um existe o pré-crédito. crédito, existe o crédito, né, que seria o Serasa no Brasil, né, tem o Serasa, Experian, Serasa. que agora está Isso. no Brasil há 3 anos, né, aqui, pois, existe o Equifax, o TransUnion e o Experian, né, que são Hã. o crédito mesmo da empresa, e aí tem o Dun Bradstreet, que também é crédito empresarial. Você Uhum. está vendo quantas empresas tem que monitorar você. Antes mesmo de falar de crédito, a gente está falando só de um sistema de histórico entre os bancos, entre instituições financeiras, que é a qual você, aplicando para vários deles, vai ficar lá no seu histórico e essa informação fica por 2 anos. Para você aumentar a sua pontuação e conseguir abrir contas de novo, vai levar no mínimo uns 12 meses para esse histórico ele ir baixando. Nossa, olha aí. Então, assim, se você olha só, olha o tamanho da perda que você pode ter. Você tem tirou o teu ITIN, tirou o teu CNPJ, fez tudo bonitinho, agora vamos aplicar para o banco. Aí você sai aplicando para todos os bancos, você quis economizar, não quis fazer certo. Sai aplicando para todos os bancos, para qualquer banco, né? É negado em todos os bancos. Você acabou de gastar uma grana para poder abrir tua empresa, ter o teu CNPJ, ter o teu ITIN. Agora o teu endereço, o teu CNPJ está manchado. Você tem que esperar 12 meses. É porque o banco ele vai questionar. Ele vai querer saber. E a gente não está falando de linha de crédito, que é muito mais complexo. A gente está falando só mesmo do processo de abertura de conta ou de registro com aquela instituição financeira. Uhum, uhum. Nossa, então Não é nem crédito. nossa, é terrivelmente cruel isso.
O crédito é depois que você conseguir abrir a conta. Nossa, e você imagina. E Jackson, o que basicamente eu vou precisar para abrir uma conta bancária? No caso de conta jurídica, Uhum. tá, vamos resumir. A conta Porque, jurídica, o registro da empresa, né? O CNPJ da empresa, que é o EIN, e os documentos de organização, que seria o contrato social e Articles of Organization, que é o básico, né? Que a gente sempre tem em mãos. E para a pessoa física, tem que ter o passaporte, uhum. sem dúvidas. É muito importante, a não ser que o seu depósito vai ser acima de $500.000 para abrir no setor private, né? E que esses documentos estejam válidos no mínimo por 6 meses, senão o banco ele não vai aceitar. E aí a gente faz uma triagem de histórico empresarial e profissional de cada um, para realmente não somente qualificar a empresa, porque a empresa vai ter os documentos, a gente garante isso. Agora, Uhum. os proprietários, a gente tem que fazer algumas perguntas de entrevista para determinar qual que é o histórico profissional, como se fosse um currículo, né? A Uhum, gente entendi. tentar justificar da onde que vai vir os primeiros investimentos, qual que é a profissão dessa pessoa, enfim, agradar o banco nesse processo de abertura virtual. Entendi, entendi. Então, assim, tem todo um step, né, que eu tenho que seguir. E obrigatoriamente eu tenho que ter, tipo, as duas contas da pessoa física e da pessoa jurídica? Não necessariamente. Qual que é o problema de você ter a conta jurídica somente nos Estados Unidos? Que você pode encontrar uma dificuldade muito grande de você fazer uma transferência do Brasil, pessoa física, direto para pessoa jurídica, tá? Hum. Quando que, se existiu uma conta de pessoa física aqui nos Estados Unidos, essa transferência de fundos, mesmo que seja para fazer um aporte na empresa, ela Uhum. pode ser de pessoa física Brasil, pessoa física Estados Unidos, e Uhum. aqui dentro dos Estados Unidos seria feito esse aporte da pessoa física Estados Unidos para a pessoa jurídica e a gente justifica na contabilidade. Então, tipo, eu não posso fazer um aporte, por exemplo, da minha pessoa física. Olha só, isso é importante. Eu não posso fazer um aporte da minha pessoa física do Brasil diretamente na minha pessoa jurídica aqui? Pode, mas você pode ser questionado tanto pelo Brasil, porque está saindo da pessoa física para a pessoa jurídica, então eles vão solicitar que exista um contrato, você comprove com vários documentos que você é proprietário, que no contrato social está pré-determinado que vai existir o investimento, por exemplo, de $50.000, e aí você consegue justificar. Então, a parte burocrática se torna muito mais complexa nesse sentido. Entendi. Então, assim, gente, é princípio da entidade. Na real, é princípio da entidade. Você aqui nos Estados Unidos, você não existe. Você não é uma pessoa que, de fato, é existente para o governo americano. Você, no Brasil, existe, está tudo bem. Se você transfere o dinheiro para a tua pessoa jurídica direto, vindo do Brasil, você está misturando duas coisas que não fazem sentido para o governo americano, porque ele quer que a operação ela seja totalmente fechada através do lastro que você tem de recurso. Então, a tua pessoa física do Brasil transfere para a tua pessoa física aqui nos Estados Unidos, gerando lastro. E a tua pessoa física transfere aqui dos Estados Unidos para a pessoa jurídica aqui dos Estados Unidos, gerando então a origem do dinheiro, que vai ser o teu capital inicial, o teu capital social, enfim, ou o teu investimento aí que você vai querer dar dentro do teu negócio. Então isso é importante também, né, Jackson? Porque gerar esse questionamento também é desnecessário, né? Eu acho que é importante prestar atenção. Claro que existe possibilidade de você fazer essa transferência direta, tá? Mas a grande escala não se torna inviável e outra coisa, o uso de outras formas que não passem pelo Banco Central não é aconselhável, que aí a gente volta pela mesma questão do banco, né? Uhum. Eu vou transferir $3.000 com um conhecido ou com alguém. Tudo bem, são só $3.000. Só que você não sabe quantas outras transações foram feitas por essa pessoa ou por esse intermediário, que pode ocasionar um grande problema para você. Da mesma forma que ocasionaria no próprio banco, né? De você fazer com aquela pessoa e todas as contas serem revisadas, aqui nos Estados Unidos também. Se você passar por uma auditoria dessas, eles vão atrás de todas as contas em todos os bancos, tá? Independente de você, vai ser só no Bank of America. Não, eles vão atrás de Vai todos atrás de você. os bancos e eles ligam com o banco, e aí, por exemplo, eles vão trancar sua conta no banco, porque eles vão receber uma notificação federal ou eles vão receber uma supina federal para investigar sua conta. Não existe sigilo bancário que nem no Brasil. O que é a supina, só para o pessoal entender? Supina é quando você detecta um fator de fraud e Uhum. e é acionado a nível federal.
Então, geralmente são para movimentos acima de $250 mil, né, em Hum, movimentos seja de fraude ou ilícitos ou fora do padrão, né? Qualquer coisa pode ser considerada abaixo dessa categoria. E eles notificam todos os bancos e solicitam todas as informações uhum. em caixa, em registro. Como Ó, é que a gente chama isso quem, no quem Brasil? assistiu, quem assistiu aquele que era que era o advogado Harvey lá, como é que era o nome o Suits? Quem assistiu o Suits agora vai lembrar do supino, que era tipo, toda hora ele recebia um supino também, que era tipo um mandado, né? Ele recebe um mandado de tipo, olha, eu preciso das informações. No Brasil a gente usa o termo mandado que é tipo, pega as informações ou algo nesse sentido, tá? Então, tipo, ele vai receber esse mandado, olha, me mostra todas as transações, porque aqui o governo ele leva muito a sério fraude, ele leva muito a sério lavagem de dinheiro. Então, isso daqui é sempre muito, muito importante, tá? O governo ele está sempre muito de olho em todas as operações. Por isso, você ter origem, ter lastro, você, sabe, não economizar nessas coisas, não adianta de nada. Você quer abrir uma empresa e ter uma mentalidade, ó, desse tamanico na hora de abrir sua empresa. Aqui, a pessoa fala, eles olham muito assim, Jackson. Ah, o mercado americano é o mercado do sonho. E é mesmo. É um mercado Verdade. abundante. É um mercado que, meu, o dinheiro ele corre solto aqui. Mas se você vier com a tua mentalidade. Ele corre solto aqui justamente porque todo mundo tem uma mentalidade de nível muito elevado. Todo mundo quer fazer negócio, todo mundo quer entrar no negócio, mas todo mundo leva a sério. Entende? E às vezes a gente vem com uma mentalidade de escassez do Brasil. A gente vem com uma Isso não mentalidade funciona. pequena. Vai funcionar, Jackson, na real? Não funciona. Escuta por mim, 17 anos aqui. 17 anos, olha aí. 17 anos aqui nos Estados Unidos. E não funciona, gente. Se você quer ter sucesso, quer ter prosperidade, não vai ser com uma mente de escassez. Mente de escassez traz escassez no negócio. Mente de prosperidade traz prosperidade. E aqui, Jackson, eu detesto papo de coach, tá? Eu falo que assim, a gente não é coach. Nós trabalhamos com seriedade, trabalhamos com afinco, com dedicação, mas às vezes a pessoa ela se motiva, sabe aquele papo motivacional? Ai, Uhum. eu tô animado porque eu tô motivado e não sei o quê. Não, gente, não se engane, não se iluda. Dá resultado? Dá, mas é muito trabalho, é muita dedicação, é muito esforço da sua parte que você tem que ter. A gente tem que falar isso com seriedade, Jax, porque às vezes a pessoa ela pensa que é facinho, sabe? Tipo, eu faço de qualquer jeito, faço minha pessoa física, vou lá e começo a negociar, né? E você acha, Jax, assim, olhando, por exemplo, para o mercado digital. Há muita gente opera na Amazon, opera, sabe, de forma digital. Aí você acha que isso pode ser um problema para os bancos, na hora que os bancos eles te olham na abertura de empresa? Não, tem bancos que eles estão mais abertos a esse mercado, né? Que até mesmo pela força dos fintechs hoje em dia, né? Eles estão um pouco mais malháveis nesse sentido. Mas você tem que ter cuidado, né? Você tem que ter uma visão muito clara de como é que você vai operar, como é que você vai apresentar o seu perfil na hora da abertura da empresa, né? Para o banco. Né? Por exemplo, você não pode falar, eu vou vender carro, eu vou vender importação da China, aí eu vou importar do Brasil. O banco ele não consegue distinguir todas essas transações e vou vender online. Ele quer Uhum, que você tenha, na hora da abertura da conta, você tenha um perfil, o seu resumê empresarial, ele entendi. tem que estar limpo, ele tem que ter um histórico claro de como é que a sua empresa vai funcionar. Porque caso contrário, você pode até abrir a conta, só que aí vai de novo. Passou já na primeira auditoria, alguma coisa interna que aconteceu no banco, você vai ter alguma pessoa fisicamente revisando e eles vão bloquear a sua conta ou vão questionar tudo que você fez até o momento. Entendi, olha aí. Então, você Não ter é um bicho de clareza. 7 cabeças, mas Não, tem que não ter é, não é, não é, clareza. não é o que a gente quer desenhar, mas assim, é porque tem muita gente, Jackson, vendendo sonho. Essa é real. Muita gente vende sonho e a gente tem que vender a realidade. A realidade nem sempre ela é gostosa, nem sempre ela, ai, que delícia. Não, não é. Mas não é um bicho de 7 cabeças, como o Jackson falou, mas você precisa ter clareza na tua operação. A gente está falando isso porque todo mundo chega assim, não, mas eu quero a empresa que vai, eu vou comprar produto, vou fazer private label da China, vou fazer private label do Brasil e vou vender no Shopify, vou vender no Amazon. Ótimo, é a empolgação do momento do empreendedor. Só que você não tem uma categoria que tem todas essas transações e cada atividade que você tem existe um gerenciamento de risco para aquilo. Uhum.
Então, você está colocando, já chegando no banco virtual, que seja no fintech, ou fazendo abertura remota conosco, ou você veio aqui para os Estados Unidos, ou você está aqui nos Estados Unidos e foi no banco presencialmente, não importa. Só vai a preocupação do banco vai ser a mesma. Eles não vão conseguir triar toda essa informação e falar para você, não, eu vou abrir a conta e eu confio em você que vai dar tudo certo. Eles ficam com muito medo que a conta fique negativa, você faça alguma transação ilícita, então ele fala assim, não, eu prefiro não te ter como cliente. E é esse que é o problema que a gente tem visto. Entendi. Então, basicamente, o que você tem que ter consciência hoje é levar com seriedade a tua abertura de empresa, tá? Abertura de empresa, não, abertura bancária, né? Porque se você já está levando a sério a tua abertura de empresa, com toda certeza isso é só mais um step dentro do teu negócio em si. Então, tem essa consciência, né, de que, olha, vou abrir minha empresa, vou ter o meu CNPJ aqui nos Estados Unidos. É totalmente possível? Totalmente possível. Só que você tem que ter consciência daquilo que você precisa fazer, né? Você precisa ter consciência daquilo que você precisa investir para ter todas as licenças. Se você vai aí no Brasil e vai abrir um negócio que precisa de licença da Anvisa, se você não tiver a licença da Anvisa, vai dar 2 dias, está fechado. Então, assim, trata com seriedade, porque aqui também é com seriedade, né? E E muitas vezes... aqui às vezes você consegue abrir inicialmente, ou você consegue entrar com o produto no porto e você começa a operar com o produto sem ter a licença. Ah, mas é que pode nos Estados Unidos. Não, aqui também precisa de licença para todos os ramos e seguros. O que acontece é que, dependendo do seu volume de transações e o produto, é claro, né? Claro. Você tem essa flexibilidade de você iniciar mais tranquilo, sem ter que Hum, obter uma licença de ocupação, sem ter que obter um seguro de 2 ou 3 milhões de dólares, porque o seu volume ainda é pequeno. Mas não necessariamente que não precisa, né? E tem os uhum. que realmente são regulamentados, né? Que aí sim você Olha não aí, somente sofre as consequências, como aí já é jail time, que a gente chama, né? Já olha é aí. tempo de cadeia por Isso, comercializar. olha aí. Isso daí vale um outro episódio só sobre isso, só para a gente falar sobre licenças e taxas, né? Porque muita gente fica confuso, né, sobre isso daí. Mas era trazendo essa analogia diretamente relacionada ao banco, que é a seriedade da operação, seriedade do negócio, né? E eu acredito que seja isso, né, Jackson? A gente também faz abertura de bancos sem você fisicamente precisar estar aqui nos Estados Unidos. Isso é importante falar, mas a gente trata com muita seriedade. Tá? Então, por isso, a gente vai procurar ter um melhor relacionamento com o banco. Nós vamos procurar os melhores bancos, trazer clareza para o teu negócio, justamente por conta disso daí, né, Jackson? Exatamente. A gente faz uma pré-entrevista, pré-qualifica, preenche todos os formulários junto com o cliente e a partir desse momento que a gente está com o seu perfil montado, a gente repassa para o banco e aí você dá continuidade com a abertura, com a transferência realmente do seu depósito inicial, tudo com o banco. A partir desse momento a gente desvincula 100% de você, porque a gente não se torna intermediário seu, a não ser que seja casos específicos, né? A gente seja contratado para isso. Não, boa, fechou. E geralmente, Jackson, quanto custa para a gente fazer uma abertura de banco? Agora a gente está, a conta jurídica é $399 e para você adicionar a conta de pessoa física é $99, tá? Entendi. Por proprietário, no caso, por individual. Uhum, E se você quiser só a conta de pessoa física, para aqueles que estão investindo no mercado imobiliário e tudo mais, é $349, tá? Só uhum. que, lembre, não pode abrir a conta de pessoa física querendo fazer transações comerciais. Pelo menos os nossos bancos, a gente não, se for esse o propósito, tem que abrir empresa, tem que fazer, porque 2 ou 3 meses você vai começar a ligar aqui no escritório e falar assim: trancaram minha conta, perdi meu dinheiro, o que eu faço? Qual advogado? Então, assim, não adianta, não pode. Transação comercial é na conta jurídica, a não ser que você seja residente, tenha social, tudo bem. Aí sim já fica mais fácil de você justificar a sua Uhum. transação comercial na pessoa física. Ok, então depois a gente também fala só sobre o que que é social, o que que é Aí IT, que às vezes as TIM, pessoas elas ficam confusas sobre o que é isso, né? Todo mundo, tem vezes até que eles falam assim, Felipe, eu preciso do meu Tax ID. Só que, tipo, o Tax ID para mim às vezes não significa nada, porque ele pode significar tudo, né? Agora Tax eu ID é falei, número fiscal, né? Número fiscal agora, do quê? Da pessoa física? exatamente, da pessoa física, da pessoa jurídica, e qual o número fiscal que é o teu. Então, assim, a gente pode fazer depois um só sobre isso. A gente vai deixar para você um link para, se você precisar entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp, vai ter sempre gente para poder te atender.
a gente tem o nosso horário de atendimento. Caso não estivermos disponíveis, né, não se preocupe, em algum momento, no horário comercial, a gente vai te atender, a gente vai te chamar e nós vamos te ajudar aí a fazer a abertura da empresa. Certo, Jackson? Certo, Felipe? E vamos passar para o pessoal também a lista dos fintechs para que eles possam entender Boa. o nome do banco, tá? Para Aham. vocês terem uma ideia, e vocês vão perceber que dentro de cada banco tem vários fintechs, né? Que são várias tecnologias ou vários modelos de negócios que vocês vão pensar, ah, esse Boa. aqui eu achei que era banco, só que quando você verificar, você vai ver que na verdade não é banco, tem o banco específico e aquela fintech, ela faz algo em específico, seja financiamento, seja transferência de dinheiro, ou seja um banco como o Mercury, né, que digamos assim, se dizem banco, né? Que realmente eles são fantásticos, a ideia deles é muito boa. Então vamos ver se a gente passa isso para o português e E manda para a disponibiliza para o galera, né? pessoal. Beleza. Uhum. Se você quiser, não sei se vai estar no link ali para você já disponível para fazer o download. Se não tiver, você precisar, é só entrar em contato com a gente também ali no WhatsApp, que na hora que tiver disponível a gente manda para você, tá bom? O link do WhatsApp, com toda certeza, a gente vai deixar para você poder acessar. Se você quiser conhecer mais também sobre a nossa empresa, Inc.Solutions. Bem simples, né? Fácil. Show. Jackson, quer falar mais alguma coisa? Não, tô tranquilo. Tudo tranquilo. Olha só, 100%. gente, eu vou falar a verdade para vocês. Foi bem difícil a gente convencer o Jackson a gravar. Olha a quantidade de conhecimento que ele tem para poder falar com vocês. E se você gostou, dá aquele like, compartilha, compartilha com a galera, porque se essa informação foi útil para você, com toda certeza ela vai ser útil para muito mais pessoas, tá? Não é só para você. Você às vezes participa de um grupo de pessoas que está querendo abrir banco e tá lá com aquela diquinha daquele amigo que conhece fulano de tal e daqui a pouco vai ter a conta perdida. Leva a sério, faça as coisas com seriedade, que você vai ver que vai dar bom. Certo, Jackson? Sem dúvidas, isso mesmo. Beleza. Valeu, galera, e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.